noite, você recebe o cartão de visita do promotor de justiça, José Carlos Blatt. Aos 47 anos de idade, Blatt já atuou em casos de grande repercussão, como o caso da favela naval em 1997. Máfia dos fiscais, descoberta em 1998, quando vereadores foram acusados de cobrar propinas de vendedores ambulantes. Máfia da pirataria. E o caso Eugênio Chipkevich, em que o ex-médico e ex-psicoterapeuta abusava sexualmente das pacientes do Instituto Paulista de Adolescência. Ameaças de morte, polêmicas, investigações e uma tentativa constante de ajudar a sociedade fazem parte da rotina do promotor. O que ninguém imagina é que um promotor sempre envolvido em casos polêmicos tinha como diversão passar algumas horas como um verdadeiro DJ e, em um passado não tão distante, se divertia brincando de cabaninha com o filho. Como foi o início da sua carreira, doutor José Carlos Blatt? Muito obrigada pela presença aqui no Cartão de Visita. É um prazer estar contigo, Débora, os telespectadores da Record News. Na verdade, a minha carreira ela teve um início bastante tumultuado. Isso porque eu não saí dos bancos acadêmicos, né? Ou seja, eu não saí da faculdade e com um pai rico, uma mãe rica, né? E fiz um curso preparatório e ingressei no concurso do Ministério Público. Na verdade, minha carreira ela teve início, obviamente, através de muitas dificuldades financeiras. Eu demorei quase 10 anos para me formar em Direito. Com a ajuda de quem, doutor Blatt? Com a ajuda de Deus, com a ajuda dos meus pais, e, obviamente, com muito sacrifício. Quando eu estava fazendo a faculdade, sobrevinham algumas dificuldades, tinha que abandonar o curso. E talvez essa própria dificuldade sirva até para os estudantes de Direito, né, as pessoas que estão buscando algum sonho, nunca desistir. A gente trabalhava em algo que nem gostava tanto assim? Eu infelizmente trabalhei em várias áreas. Eu fui ajudante de cozinha, garçom, trabalhei com meus pais em estabelecimentos comerciais, fui caixa de banco, subgerente, cheguei a gerente adjunto de uma instituição financeira, tomava ônibus, morei em pensão, ou seja, eu vim exatamente de um lugar onde é o denominador comum de toda a população brasileira. E talvez isso tenha me ajudado a construir, né, obviamente, uma visão sobre o Ministério Público. Quando eu entrei no Ministério Público, quando lançaram o meu nome entre os aprovados, né? 93. E foi em 93, eu tive como se fosse um filme da minha vida passando. Uma vida que não foi fácil? Nada fácil. Eu jamais abandonei o sonho de ser promotor. Isso porque um dia eu assisti um júri simulado na faculdade. Aí eu vi aqueles homens ali agindo de becas e falando sobre coisas tão bonitas, né, do direito. Eu falei, eu quero ser que nem aquele cara ali. E alcancei o sonho depois de muitos anos e muito sacrifício. Perseverança, né? Perseverança, acho que é a palavra-chave da minha vida, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Bom, em 93, ingressou no Ministério Público. E já em 97, foi indicado para o caso da favela naval. Né? Em 97. Como é que foi isso? Olha, e aí eu acho que você acabou até virando vitrine. Foi ou não foi? Olha, uma ascensão muito rápida. O que aconteceu é o seguinte, eu tive uma ascensão rápida no Ministério Público, porque eu era promotor de Diadema, uma cidade, quando aconteceu o caso da favela naval, eu trabalhava na cidade de Diadema e fazia plenário do Tribunal do Júri. Uma coisa, obviamente, normal para a carreira de qualquer promotor de justiça. E, de repente, estoura no meu colo o escândalo da favela naval. Inclusive, a gente está conferindo as imagens também. O telespectador do Record News está conferindo essas imagens, inclusive, quando chegaram às minhas mãos, eu não tinha a menor noção do que ia acontecer com a minha carreira e o que ia acontecer, obviamente, com toda a história, não só da Polícia Militar. Esse caso foi muito importante, que mudou a visão do Brasil com relação à proteção à dignidade da pessoa humana. Criou-se a lei da tortura e, obviamente, tudo a partir deste caso em que eu tomei pé, porque lá em Diadema eu já saía em campo com os delegados, com as pessoas que trabalhavam na área de investigação, fazendo investigações criminais. Quando esse caso chegou na minha mão, eu acabei, obviamente, prendendo todos os policiais e quando isso foi divulgado em horário nobre na televisão brasileira, inclusive com audiência maior do que a Copa do Mundo, né? No dia seguinte eu fui trabalhar
E eu achava que iria para o fórum como ia todos os dias. Quando eu cheguei lá, Débora, completamente. A minha vida se transformou num verdadeiro inferno. As pessoas não têm noção como essas coisas, obviamente, acabam transformando a vida da gente. E foi a partir daí que a sua imagem foi muito divulgada, TVs, jornais, né? Se falava muito no José Carlos Blatt, o promotor que tinha que diferencial? O diferencial de que eu vim da onde todo mundo vem, ou seja, eu venho do povo, ou seja, eu trabalhei na noite muitos anos, eu sei das dificuldades que se tem na busca do ideal da justiça, enfim, e diante daquele caso, eu considerei, o grande diferencial foi o seguinte, eu considerei o caso da favela naval como qualquer outro caso que batia sobre a minha mesa. Ou seja, a grande importância hoje que tem o Ministério Público, o Poder Judiciário, é que as pessoas não façam distinção. Se é crime, ou se é ilícito, ou seja lá o que for, o tratamento da lei, ou seja, tem que ser respeitoso, mas tem que ser igual para todos. Teve medo em algum momento, doutor Blatt? Muito medo, muito medo. Pra você ter uma ideia, nesse caso da favela naval, por exemplo, eu passava todos os dias na estrada, na rodovia dos imigrantes, e o pessoal da Polícia Rodoviária Estadual parava, prestava continência e tal. A partir daquele dia eu passei a ser abordado. Eu fui abordado 3 vezes pela rota, eles sabiam que era eu, né? Na verdade, com metralhadoras nas mãos. Eu fui ameaçado. Intimidar mesmo, né? Eu estava no fórum de Diadema, fazendo o júri desses policiais que foram todos condenados. Sim. Eu saí para almoçar, deixei a beca, deixei, obviamente, o meu paletó, só saí de camisa e gravata. Fui até o botequinho da esquina para comer alguma coisa. Quando eu voltei, eu fui barrado. O policial dizendo, quem é o senhor? E eu era um policial que trabalhava todo dia no fórum. E não te intimidaram, Eu falei, né? olha, se o senhor me dá licença, que se o senhor não sair da frente, o senhor vai sair preso junto com esses caras da favela naval. Enfrentou. Enfrentei, enfim. Eu acho que a questão é a seguinte, a gente, na verdade, não pode abusar da autoridade. Tudo bem, mas como é lidar com isso? Com essa situação? É muito delicado. Não só esse caso, e tantos outros casos que a gente atuou. E, obviamente, a partir desse caso da favela naval, nós acabamos tendo as pessoas começaram a enxergar a gente como um mito, talvez, ou um ideal de justiça, né? As pessoas estavam muito desenganadas, estavam desesperançosas. Muita gente, Débora, não sabia nem o que era o Ministério Público de São Paulo ou o Ministério Público Brasileiro, que é realmente, guardadas as devidas exceções, que há também abusos, que há problemas internos, que há até mesmo corrupção, a gente viu em alguns casos recentes, mas é uma instituição muito importante. Agora eu quero saber, doutor Blatt, como é que você se vê nessa situação e como é que você encara isso aí? Patrícia Ascioli foi assassinada com 21 tiros no dia 11 de julho, quando chegava em casa, em um condomínio de Niterói. Considerada linha dura, a juíza já havia mandado para a cadeia mais de 60 pessoas ligadas a milícias e grupos de extermínio de Niterói e São Gonçalo. A família dela não acredita que o caso esteja elucidado. Para um dos primos, os 3 PMs não agiram sozinhos. Não sei se esbarra em um escalão superior da Polícia Militar, se esbarra em escalão superior do Tribunal de Justiça. Então, assim, tem muito furo. Os investigadores concluíram que os policiais mataram a juíza para tentar impedir que ela decretasse a prisão deles e também intimidar o próximo juiz que iria assumir no lugar dela. O que eles não sabiam é que horas antes de deixar o fórum, Patrícia Ascioli já tinha assinado o documento. Quando cometeram o crime era tarde demais. Eles já estavam com a prisão decretada. Eles sabiam onde ela morava, mas foram para o fórum. Por quê? Tinha que ser aquele dia. Por isso, para onde quer que ela fosse, eles teriam que conseguir consumar o crime naquele dia. Meu Deus do céu! Um país onde policiais matam juízes. Uma juíza. Blatt, fala alguma coisa pra gente? Eu queria dizer para você, Débora, e para os telespectadores, que ninguém imagina o que é enfrentar essas máfias, ou esse espírito de porco, desculpe, ou esse corporativismo das instituições. Às vezes, quando a gente está dentro de um caso, eu estive no caso da favela naval, que inclusive eu estava do lado do Mário Covas, quando ele disse, no Palácio do Governo um dia, que iria acabar com a Polícia Militar.
muitos policiais militares achavam que a ideia ou que a coisa tinha partido da gente. Eu não tinha nada a ver com essa história, estava lá trabalhando, fui processado por vários policiais militares, tive N ameaças, tive que andar com segurança durante um determinado tempo. E essas coisas, as pessoas não têm ideia, que quando a gente está no olho do furacão, né, nós mesmos, né, que somos operadores do direito nesse momento, não sabemos a exata dimensão do perigo que corremos. Hoje, um pouco mais afastado desses grandes casos, muito embora ainda tenha alguns casos de grande repercussão nas minhas mãos, eu percebo quanto perigo ocorrer. Por exemplo, eu sou o número 5 da lista do PCC. O Marcola me colocou numa lista porque eu prendi a namorada dele, prendi um advogado e prendi ele estando preso. Não sei se o telespectador vai entender. Ou seja, o primeiro comando da capital, nós enfrentamos N máfias e as piores máfias, as piores organizações criminosas são aquelas que são formadas dentro do próprio Estado. A utilização da polícia militar, nesse caso, é alguma coisa absurda. Ou seja, não é só o policial que matou. Quando a gente acaba investigando esses casos, a gente atira no que vê e acerta no que não vê. O que não vê. Nos últimos dias, houve uma declaração polêmica, viu, da ministra Eliana Calmon, e este é o mural desta semana. Vamos conferir, doutor Blatt? A magistratura hoje está com problemas gravíssimos de infiltração de bandidos que estão escondidos atrás da toga. Quero saber agora a sua opinião. Eu acho que a ministra falou pouco. Na verdade, o Estado brasileiro está contaminado. Hoje, nós estamos dentro do Estado oficial, a criação do Estado paralelo. Na magistratura, no Ministério Público, em todos os segmentos da administração pública, porque eu lhe digo o seguinte, o crime organizado não sobrevive sem a existência ou sem a participação direta e indireta de agentes públicos. Então, o que disse a ministra, na verdade, é só um pequeno reflexo da podridão que se encontra hoje a administração pública brasileira. Então, nós temos que ter medo de quem, doutor Blatt? Olha, hoje está difícil confiar nas instituições exatamente pelas infiltrações. É claro que dentro das instituições há há muitas pessoas boas, sim, bem intencionadas. O problema é que a contaminação por poucos acabam levando, obviamente, a problemas de contaminação quase que total da instituição, leva a uma insegurança jurídica muito grande. Mas eu queria dizer o seguinte, o que está faltando hoje, Débora, eu acho que é o seguinte, é o que nós denominamos de falta de vergonha na cara. Seja dos agentes públicos e seja da própria população. Porque se essas pessoas hoje estão onde estão, se os políticos estão fazendo o que estão fazendo, obviamente legislando em causa própria, surrupiando os cofres públicos, um escândalo atrás do outro, é porque a população não tem memória, porque a população não sabe votar. Doutor Blatt, me responde uma coisa. Você acha que pela sua posição, por essa posição incisiva, forte, firme, sempre, né? Sem medo, você se tornou referência no Ministério Público? É uma referência boa e uma referência ruim. Por quê? Porque lidar com a vaidade humana, Débora, é uma coisa muito complicada. Tem muita vaidade no Ministério Público? Em qualquer lugar onde há um ser humano, há vaidade. Então, há pessoas que, obviamente, a maioria delas, dentro do Ministério Público, me admiram, gostam de mim, sabem do meu trabalho. Outros, obviamente, criticam ou tentam, obviamente, fazer o que nós denominamos de fogo amigo, né? Ou seja, contaminar outras pessoas ou tentar jogar, obviamente, coisas irreais, inverídicas para, obviamente, te liquidar. Mas eu acho que é o seguinte, você, Débora, e o telespectador sabem disso. Quando um boxeador entra no ringue, ele vai vencer uma luta ou vai perder, ele vai levar algumas pancadas. Ninguém entra ileso num combate como esse e sai ileso. A gente sempre sai machucado. O importante é sair ferido, mas vivo, né? E com a certeza de que você fez o seu papel. E lá atrás, quando você sonhava em entrar para o Ministério Público, você nem imaginava que ia passar por tudo isso, mas já tinha essa ideia na cabeça. Eu vou ser o promotor. E hoje é o que é, né? A gente sabe que o promotor José Carlos Blatt, há muitos anos atrás, já tinha esse sonho. Hoje conseguiu realizar. É claro que tem todos esses problemas pela frente, mas ainda assim continua firme. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. 2008, constatação de câncer. Daqui a pouquinho eu quero saber como é que foi a sua reação em relação a isso. Até a gente se emociona. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com o cartão de visita do promotor José Carlos Blatt. Como eu falei, em 2008
fez um exame e a partir daí foi constatado câncer. Como é que foi lidar com isso? Acho que é mais forte até do que enfrentar o crime organizado, não é, doutor Blatt? Olha, foi um momento assim em que o chão se desapareceu embaixo dos meus pés. Eu fui fazer um exame de rotina, porque eu verifiquei um pouco de sangue nas fezes, achei que fosse até um processo de hemorroida, alguma coisa nesse sentido. E procurei um grande amigo, Raul Kutait. Ele falou assim: Blatt, vamos fazer um exame de colonoscopia, só para saber o que pode ser. Quantos anos você tinha, né? Foi em 2008, agora estou com 48, com 45 anos, né? 45 anos. 45. 47, nós falamos então, já fez 48 Já anos fiz agora. 48 anos agora. A informação então atualizada. Mas tá bom ficar com 47, né? Quem sabe a gente, né? E aí o que acontece? Eu fiz esse exame, inclusive para ver a minha preocupação com o trabalho, com o Ministério Público. Eu fui fazer esse exame e, na sequência, tinha audiências para fazer. E levei meu terno, minha roupa de trabalho e tal. Terminei o exame, estava com a minha esposa. Falei, bom, o Raul está demorando, o Raul está demorando para voltar para a sala. Depois eu falo com ele. Pronto para sair para o trabalho, vou para o trabalho. Aí eu saí no corredor, a enfermeira falou, volta que o doutor Raul está voltando aqui, precisa falar com você. Eu falei, tá bom. E aí, de repente, o Raul entra, ele é um grande amigo, um ser humano de grande magnitude, e falou assim, Blatt, eu preciso falar duas coisas. Infelizmente, as notícias não são boas. Você está com câncer no intestino. Eu falei, pronto, direto. E aí eu olhei e falei, meu Deus, né? E não deu nem tempo de respirar. E falei assim, inclusive agora a gente vai ter que fazer outros exames para saber se você não está com metástase. E eu, naquele momento, eu falei, aí a vida passou como um filme. Eu falei, nossa, será que tudo que eu fiz valeu a pena? Aí eu comecei a me ver como naquela música da Maísa, né? Meu mundo caiu, literalmente. Tantos riscos, perigos, a pressão forte. Pois tantos inimigos externos. E eu tinha, naquele momento, surgia na minha vida um grande inimigo interno, que era o meu próprio organismo. E foi muito difícil, porque eu quis, obviamente, levar, inclusive, a conhecimento de todos que eu estava com essa doença, porque eu acho que o melhor remédio para quem está sofrendo esse tipo de problema é não buscar piedade alheia, mas buscar força no próximo. E aí eu comentei com todos, comentei com meus alunos, comentei na mídia, com algumas pessoas que eu conhecia, etc. E as pessoas começaram a me ver não como com pena, mas, obviamente, me dando forças. E eu fui perguntar para o Raul Kutait, porque eu nunca tive nenhum caso de câncer na minha família, né? Então, seria alguma coisa genética? Eu perguntei, Raul, é alguma coisa genética, Raul? Pelo amor de Deus, não é possível. São 30 centímetros de intestino grosso que eu tirei. Fiz 12 sessões de quimioterapia, perdi 20 quilos, um horror, um inferno. Aí ele falou assim, Blatt, o que você teve, na verdade, eu vou te ser bem sincero, você assimilou os golpes na sua carreira profissional, assimilou os golpes literalmente no baixo ventre. Somatizou. Somatizei. Agora, me fala uma coisa. Esse tipo de doença grave, câncer, a gente fica sabendo dessas doenças, né? A gente fica mexido por dentro. Você acha que isso é para humanizar as pessoas? Você acha que aconteceu isso com você, com as pessoas à sua volta? Olha, eu agradeço ter tido esse problema hoje. Para mim foi uma chance de recomeço, de começar a ter um olhar, né, obviamente, muito mais humano e não abandonar os meus sonhos, mas, obviamente, ver que há coisas muito mais importantes na nossa vida. Às vezes a gente levanta, resmunga, briga com porque o sapato está sujo, porque o carro deu uma arranhada e as pessoas não têm noção. Enquanto eu estava em tratamento, Débora, lá no Sírio-Libanês, eu peguei minha esposa, desci, fiquei ali sentadinho na entrada, fazendo uma coisa muito simples, olhando os carros entrarem e saírem do local, assim, olhando o semblante das pessoas, o céu, o sol, enfim, não é uma vã filosofia, obviamente uma nova perspectiva de vida. Eu posso dizer a você hoje que... Você presta atenção nas coisas mínimas da vida, um sorriso do seu filho. E até mesmo para a minha carreira como promotor, hoje eu sou um promotor mais humano. Obviamente, eu não esmoreci, obviamente, no aspecto legal. Não perdeu essa característica. Não perdi. Firme e sério, doutor Tanto é que depois da doença eu tive um caso extremamente grave, que foi o caso da Bancop, que está em andamento, com muitas pressões políticas. Eu não esmoreci um minuto sequer. Mas, obviamente, eu passei a ter uma visão
mais humana da justiça, mais humana das pessoas, de todo mundo que está comprometido nesse processo. E mais do que isso, eu passei a buscar algo que todo brasileiro tem que procurar, que é a felicidade. E é louvável essa sua atitude de falar sobre a doença, porque as pessoas têm medo até de comentar que tem câncer, você está falando, está em tratamento ainda? Eu estou ainda estou com o chamado Porticat, que é um equipamento que se coloca para colocar o catéter central e eventualmente receber novas sessões de quimioterapia. Sim. E todo mês eu vou ao hospital fazer a limpeza desse catéter. E quando eu recebo essa agulha no peito, para mim, alguns dizem, mas Blat, tira esse troço logo. Eu falei, não, para mim é importante, sabe por quê? É um lembrete de que eu sou, obviamente, bastante frágil e que eu preciso viver o suficiente para poder, obviamente, continuar ao lado dos meus, da minha família, dos meus queridos amigos e, obviamente, poder continuar dando uma contribuição, porque eu não quero mais ser profissional. Eu quero ser cidadão profissional então, agora, na qualidade de promotor de justiça. Uma mensagem para essas pessoas que também têm o mesmo problema que o seu. Desde 2008, você vem enfrentando com muita seriedade também isso. O que você pode falar para essas pessoas, Blat? Que as pessoas precisam, antes de procurar, obviamente, o tratamento que a quimioterapia vai te transformar ou vai matar a célula ruim, a mudança de comportamento, a mudança de postura, a mudança de pensamento faz, obviamente, você buscar o caminho adequado para se curar em pelo menos, eu te asseguro, em 90%. O resto, obviamente, as células vão mudar, etc. Mas tudo isso faz parte de algo muito maior, que é algo espiritual, que a gente não está aqui por acaso. Então, as pessoas não podem, quando estiverem à frente de uma doença dessa, por exemplo, o meu médico falou, você tem 12 sessões de quimioterapia, se você fizer 8, tá bom. Eu falei, não, vou fazer as 12. Na última, Débora, eu estava em trapos, mas eu fiz. Você perdeu o cabelo? Perdi cabelo, foi horrível. E a gente, quando eu terminei o tratamento, inclusive, eu já tinha voltado a trabalhar. Eu voltei a trabalhar, antecipei a minha volta ao Ministério Público, às minhas atividades, que eu adoro dar aula, e eu comecei, obviamente, a me curar nesse momento, a partir do momento que eu mudei o meu pensamento, ou seja, não permito mais que coisas ruins venham afetar, obviamente, o meu dia a dia. Elas fazem parte, a gente tem que enfrentar, mas elas estão efetivamente à parte, porque a gente tem que seguir o nosso caminho. Bom, isso tudo até me fez lembrar de uma frase do Meu Nome Não é Johnny, do filme, não sei se você chegou a ver, da Marguerite Yourcenar. Quero até que você comente sobre essa frase com a gente. Talvez o verdadeiro lugar de nascimento é quando lançamos um olhar inteligente sobre nós mesmos. E aí, Blat? É assim, se a gente não lança esse olhar, né, para dentro do seu próprio espírito, né, da sua própria alma, e não acha o seu próprio caminho, né, aí fica muito difícil, as pessoas ficam perdidas. Eu acho que, até emendando essa frase, né, eu sempre tenho comigo algo que é um lema, né? O homem que em brancas nuvens pela vida passou pela vida e não viveu. Não foi um homem, foi um espectro de homem. Então, é nesse sentido. A gente tem que, obviamente, estar agregado, né, obviamente, com as pessoas que estão ao seu redor, mas para isso a gente tem que estar sempre muito bem consigo mesmo. E você consegue passar isso para os seus meninos? São 3 meninos, né? Hoje eu tento passar a eles que o mais importante nessa vida é, obviamente, a gente ser feliz e mais do que isso, né, ter retidão de caráter e, obviamente, sempre olhar para o próximo. Como é que é o Blat pai? O Blat pai é corujão, eu gosto de brincar com as crianças, eu tenho, obviamente, algumas limitações por causa do horário, mas sempre quando estou com eles, o principal é não dar quantidade, mas sim qualidade, né? Ou seja, então eu dou atenção, eu dou carinho, eu quero, obviamente, estar próximo deles e passar a eles não a visão de um promotor de justiça, ou uma pessoa que está no meio público, mas sim um pai preocupado e que está sempre próximo e que sabe dizer não. Olha, Blat, tem promotores e advogados que depois que conquistam o reconhecimento da mídia, a gente sabe que muitos partem para a política. Você já pensou em partir para esse lado político? Como é que é isso para você? Débora, toda eleição,
Pela sua cara. Não, assim, toda eleição me procuram, vários partidos me procuram. Sim. Já fui procurado para ser candidato a vereador, prefeito, vice-prefeito, vice-governador, deputado federal, estadual, senador da República, enfim. A minha Você é resposta destaque sempre é certo não. para o partido, Blatt. Mas eu não quero. Eu, na verdade, acho o seguinte, cada um tem a sua vocação. A minha vocação é ser promotor de justiça. E eu quero fazer bem o meu trabalho. E por que você acha que as pessoas confundem isso? Elas têm um destaque na profissão e aí já partem para a política. Qual é a sua opinião sobre isso? Celebridades instantâneas vão surgir sempre, até mesmo dentro do Ministério Público, do Judiciário, em qualquer área. E essas pessoas procuram, então, essa celebridade, né, para alcançar uma vantagem na esfera política. Eu, quando estou à frente desses casos, eu não estou preocupado em ganhar repercussão em meu nome. Aliás, as pessoas acham que a gente aparecendo na mídia, a gente está tendo algum tipo de vantagem. Ao contrário, Débora, as pessoas não sabem o quanto isso me prejudica no dia a dia. Né? Então, a gente, obviamente, nessa questão, eu sou bastante enfático. Não adianta me procurar, até é bom aproveitar esse espaço, assim, eu não sou candidato a absolutamente nada. Sou candidato a ser sempre promotor de justiça. Você, na essência, é um promotor, então? Eu sou, na essência, um cidadão. Você nunca se sentiu, por exemplo, um delegado? O delegado de polícia, o promotor, o juiz, acho que tudo isso faz, inclusive, parte até mesmo de alguns sonhos de infância das pessoas, né? Ou seja, o ideal de justiça, independentemente de ser juiz, promotor, bombeiro, delegado, ou seja, pessoas que estão, na verdade, numa missão oficial, buscando o quê? Ajudar a população. Essa é a nossa missão. A minha missão e a missão de um bombeiro, a missão de um delegado de polícia, não muda em nada, só muda, obviamente, a visão ou o campo de trabalho, mas a nossa satisfação é para quem? É para a população. Acho que essa vaidade de promotor, de juiz, quando ela é muito forte, acaba fazendo com que a pessoa perca o foco, não acaba? Tem uma frase muito interessante de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que dizia assim, em H é a ciência, né? Não te estufes, pois a menor picada te esvaziaria. Esse é o recado que eu deixo àqueles que buscam, obviamente, fazer do caso, né? Obviamente, um passo para aumentar o seu reconhecimento, a sua vaidade. E agora a gente vai para a última pergunta de hoje, aqui no cartão de visita. Eu quero saber o seguinte, você já passou por isso na Rádio Record, comigo, foi uma das primeiras entrevistas. Aliás, o nosso programa foi sucesso na rádio por pessoas como você. Eu quero saber agora, Dr. Blatt, para quem você entrega o seu cartão de visita? O meu cartão de visita naquela vez eu entreguei, na verdade, Você se lembra? Eu me lembro. Eu entreguei a Jesus Cristo. E é mais um cartão que eu mando a Jesus Cristo no seguinte sentido, né? Que continue iluminando as pessoas, para que as pessoas efetivamente possam conviver numa sociedade fraterna, numa sociedade justa e que a violência, né, seja coisa do passado. Eu peço, se você puder entregar esse cartão de visita a Jesus Cristo e que o dia que Ele me chamar, né, ou, sei lá, alguém me chamar, a gente possa estar ali ao lado para tentar continuar transformando. Eu acho que é importante transformar a humanidade. A humanidade não pode mais pensar no próprio umbigo. Polêmico, enfático, apaixonado pela família. Um homem cheio de esperanças e feliz em sua luta diária por um país melhor. Hoje tivemos no nosso cartão de visita o promotor de justiça José Carlos Blatt. Boa noite, até a próxima semana. Esse é o Record News, jornalismo 24 horas de plantão.